Para mim, ele foi o grande sacerdote do Plano Real. Mais tarde, nós tivemos a grande ajuda do ministro Ciro Gomes. Mas naquele momento, isso é que o povo brasileiro não sabe. Porque de repente também, se eu for ler a história do Plano Real, eu sou malandro, eu sou peçarida, não sei mais quem. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse essa cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Eu quero ver no mundo de vocês. Quem tinha coragem de colocar um sociólogo na economia? Né? Que entende menos de matemática que eu, que entende tanto de economia quanto eu. Talvez eu até entenda mais de economia. The subject Levado adiante nos países que são chamados hoje de most enlivens the economias discussions emergentes. of the people in those countries that are described as emerging economies São essas today. economias Because que sofrem it is mais direta these e economies imediatamente that suffer more directly and more immediately from the consequences of the crises brought about by a lack of minimum regulation in international markets. Just to give you an example of Brazil. depois de termos conseguido controlar a inflação, After we managed to control inflation in logo 1994, em seguida immediately veio afterwards, a crise provocada pelo México, there was the crisis pela economia internacional. brought about by Mexico or by the international economy in Mexico in December 94. Eu passei os primeiros meses do meu governo I spent the first few months of my period in government endeavoring to avoid the negative consequences of a this receita crisis. é conhecida. The recipe Aumentar as taxas de juros, was either to increase interest diminuir a demanda rates, interna, decrease baixar internal a taxa de demand, crescimento para controlar a inflação. and bring down the rate of growth in order to control inflation. The attempt that we made in March of 1995 As receitas, in order to implement these recipes was num such só mês, that in just 1 month we lost 20 $10 milhares billion. de dólares. Colocamos a taxa de juros And the nas interest alturas. rate was 18 or 20%. But in 1997, then we had the Asian crisis. Em outubro de 97, And in October of 1997, again, parecia que havia it que seemed voltar à receita. that E we were assim going to fizemos. have to go back to the same recipe, and this is what we did. We increased interest rates, Chegaram a mais de 30% ao which ano. reached more than 30% a year in real terms. Freamos a economia, We did conseguimos restabelecer make economies, a volta de and capitais we no curto did prazo para o país. manage to bring back capital in the short term for the country, and in January 1998 we resumed growth. Quando chegamos em When segundo semestre de 1998, we got to the second half of 1998, last year, we had the Russian crisis. We had a crisis. aconteceu This happened em setembro de in 98, September 1998, em plena campanha eleitoral. at the height of the electoral campaign for my Nós re-election. perdemos We um só mês lost in just 1 month 20 bilhões de $20 dólares billion da reserva. from our reserves. Then Talvez se as the eleições elections fossem alguns came. meses depois, Perhaps if the elections had come a few months later, I wouldn't have won, as consequências da crise foram because the devastadoras. consequences of the crisis were Em janeiro devastating. deste ano, In January of this houve uma year, desvalorização do real. the real was cerca de 40%. devalued by about 40%. Agora eu pergunto, And now I'd like to ask se ocorrer you, uma outra crise until when? na Conchinchina, Are we going to have another crisis, for example, in China? de novo contágio? A new contagion? I don't think we have studied enough what each other has done and how it might relate to our own experience. For example, in the countries here represented, taking Brazil to the side a moment, just let's take the EU and the US and Canada. We all take somewhere between 30% and 45% of national income for government purposes. But we spend this money in very different ways. Now we know that if you look at France and Germany, you can achieve quite a high level of growth with
GDP expenditures in the public sector above 40%. You can still have high growth. But we haven't looked enough, the right will say, well, the more you spend, the worse it is. What we should do is to analyze how this money is spent. I would like to know, for example, more than I know, about how the unemployment support system in Germany differs from the unemployment support system in France or Britain. I think these things would help us a lot. And I think we ought to make sure that when we leave here, we have a strategy of finding that out. Now, let's go to the global issues and the issues represented here by Brazil. Now, the question is, can domestic economies, can Enrique do things that would help this? Chile had a capital control system that worked pretty well to try to regulate radical movements of money in and out of the country. But the only reason it worked well is Chile had a system that was recognized as having integrity and effectiveness, so that people still wanted to put their money there, even if there was some control on how rapidly it could move in and out. The same with Malaysia in the Asian financial crisis. People thought you could make money in Malaysia, so they would put up with the capital controls. Domestic systems matter. Governments have to have good, honest financial systems, because you can't make people put their money in a place they don't want to spend it, and you can't make people keep their money in a place they no longer have confidence in. And governments have to have greater capacity. This is something the so-called old left and the new left ought to agree on. The truth is, in most developing countries, governments are too weak, not too strong. So national policies matter. I have been in Sao Paulo and Rio, two of the largest cities in the world, two of the most wonderful places on earth. But there are millions of children there that will have no future unless their families can make a decent living. I'm John Perkins. I'm a U.S. citizen, born in the United States, raised in the United States. I'm a former economic hitman. We work very much like some of the hitmen for the mafia because we're looking for a favor later. And mafia people have done this, and gangsters have done this for ages. We just do it on a very large level with governments, with countries, huge level. And we're much more professional. We do this in many ways, but perhaps the most common is that economic hitmen will identify a country that has resources our corporations covet, like oil. And then we arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country. Things that benefit a few very rich people in that country, as well as our own corporations, but don't help the majority of the people who are too poor. But these people, the poor people, are left holding a huge debt, and it's so huge that they can't possibly repay it. But in the process of trying to repay it, they create a situation where they can't afford to have good health programs or educational programs. So we economic hitmen go back in and we say, listen, you owe us a lot of money, you can't pay your debts, so give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies, or vote with us on the next critical United Nations vote, or send troops in support of ours to someplace in the world, like Iraq. And in that way, we've really managed to create this empire. Because the fact of the matter is, we write the laws. We control the World Bank. We control the IMF. We even control the United Nations to a large degree. And so we write the laws. So the things economic hitmen are not illegal. Putting countries in huge debt and then demanding favors in return, that's not illegal. It should be. Bush? Pelo amor de Deus, Bush.
Tá certo que o Lula vai bem nas pesquisas, mas ainda tenho mais 6 meses de mandato e o dólar já tá valendo quase R$3. Onde foi que eu errei? Você privatizou? Vendi tudo, só não vendi o Palácio do Planalto porque não tem sentido ficar pagando aluguel, né? Está pagando a dívida externa? Rigorosamente em dia, mais o carnê do baú. Controlou os gastos? Cortei tudo. Você ficaria orgulhoso de ver o estado lastimável das nossas escolas, estradas e hospitais. Baixou os juros? Nananina, a agiotagem nos bancos aqui daria cadeia em qualquer país do primeiro mundo. Então você fez tudo direitinho. Tudo, fiz tudo pra agradar. É isso? Como assim? Foi muita puxação de saco. O especulador detesta fazedor de média. Quem aguenta baba-ovo? Que coisa mais deslumbrada. Cabecinha de terceiro mundo. Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. O presidente do Peru que fez a privatização, o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra R$50 mil por palestra. Aqui levam ele a sério. Ele tem que ser submetido a isso que o Protógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com uma propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. O que aconteceu no governo Fernando Henrique, na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal, é assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista
das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que